Bem-vindos ao nosso vídeo sobre o capítulo 13 do livro de Êxodo. Hoje, vamos explorar os eventos empolgantes que ocorreram durante a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Êxodo 13 começa com Moisés recebendo instruções divinas para consagrar todos os primogênitos, tanto humanos quanto animais, ao Senhor. Essa consagração era uma lembrança poderosa do poder de Deus ao libertar o povo de Israel da opressão egípcia. Deus também ordenou que os israelitas celebrassem a festa dos pães asmos, uma festa de 7 dias, para lembrar da saída apressada do Egito. Durante essa festa, eles comiam apenas pão sem fermento, simbolizando a rapidez com que deixaram o Egito. Outra orientação importante dada por Deus foi a consagração dos primogênitos dos animais. Os primogênitos dos animais seriam sacrificados ao Senhor como uma oferta, mas os primogênitos dos jumentos deveriam ser resgatados com um cordeiro. Caso contrário, o jumento seria sacrificado. Moisés, fiel mensageiro de Deus, transmitiu todas essas instruções aos israelitas, e eles prontamente obedeceram às ordens divinas. Essa obediência demonstrou a confiança e devoção do povo de Israel a Deus. O capítulo termina enfatizando que a libertação dos israelitas ocorreu exatamente no dia em que completaram 430 anos de moradia no Egito. Deus liderou o povo pelo deserto, manifestando sua presença por meio de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. O capítulo 13 de Êxodo nos mostra a importância da obediência a Deus e da lembrança dos atos poderosos que Ele realiza em nossas vidas. Através da história de libertação dos israelitas, somos inspirados a confiar em Deus, seguir suas orientações e celebrar sua fidelidade. Êxodo 13. A consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: Comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento e, no 7º dia, façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia cada um dirá a seu filho: Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas, se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos perguntarem: Que significa isto? Digam-lhes: Com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. A travessia do mar. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: Se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo, de noite.